porque no ano do jubileu a dívida era perdoada, o escravo era solto, e a terra era devolvida para o seu antigo dono. O jubileu é um tipo do milênio, já escreveram isso? O jubileu é um tipo do milênio, e o parente remidor é um tipo de Jesus. Outro papel do parente remidor, do Goel, era quando o judeu matava um outro sem querer, o parente do assassinado saía correndo atrás do assassino. Está lá em Números 35, a palavra em português é vingador, em hebraico é Goel. O vingador saía atrás do assassino, ele podia matar o assassino. E a única maneira do assassino escapar é entrar numa das 6 cidades de refúgio. Aí o Goel não podia entrar lá e matar. Mas no ano que morresse o sumo sacerdote, o assassino podia sair da cidade de refúgio e o vingador não podia mais tocar nele. Essa era uma prática. O outro papel do parente remidor, se uma mulher judia ficasse viúva, sem filhos, o Goel tinha que casar com ela e gerar filhos no nome do defunto. É isso que acontece lá com Ruth. Tinham 2 remidores, 2 Goéis, né? Eu brincando um dia desse com alguém, falei assim, qual o feminino de Goel? Aí eu pensei, eu não sei, é Goela. E os 2 parentes remidores tinham condições de resgatar Ruth e Noemi. Só que o outro remidor, ele não estava apaixonado. Boaz estava. Então Boaz remiu Noemi e Ruth para poder casar com Ruth. E levou Ruth e levou a sogra. Então Ruth é um tipo da igreja, e Boaz é um tipo de Cristo, e Noemi é um tipo de Israel. E lá em Jeremias 32, você vai ler lá depois, que Deus fala com Jeremias, vai lá, compra as terras do teu primo, porque a ti cabe o direito de resgate. E são feitas 2 escrituras, uma selada com 7 selos. Aí vamos para Apocalipse capítulo 5. Aparece a escritura. Segundo alguns estudiosos, diz que aquela escritura é a escritura da redenção do planeta, da terra e do cosmos. E alguém pergunta para João, né? Quem é que vai romper os 7 selos? E João chorava, porque ninguém se achou digno de romper os 7 selos. Aí de repente alguém fala para ele assim, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, ele pode romper os 7 selos. Então cada selo que Jesus rompe é um juízo de Deus sobre a terra e sobre o cosmos. É o vingador. Então Jesus, ele é o parente remidor, também é um vingador. Para você e para Israel, Jesus é o parente remidor. Para aqueles que o rejeitam, ele é o parente vingador. Entenderam a riqueza desse assunto? Aí cada selo vai sendo aberto, do capítulo 5 até o 19, a vingança do Goel. Isso tem que acontecer, para que ele possa resgatar a terra. Ele pagou o preço de redenção. Qual foi o preço? Quando ele morreu na cruz. Ele pagou o preço. E antes que vocês pensem besteira, ele não pagou para o diabo não, ele pagou para Deus Pai. A dívida era com o Pai, o negócio era com o Pai. A dívida é paga, e agora ele vai gastar 1000 anos restaurando o cosmos e a terra. Eu falei para vocês que quando o diabo caiu, a queda provocou um caos aonde? Só na terra? No cosmos todo, em todo o universo, tudo foi deteriorado. Os cientistas já chegaram à conclusão, descobriram que Marte já teve água. Por que não tem mais água hoje? Por causa da degeneração. Tudo foi estragado. E o diabo, não satisfeito, veio para a terra que já estava com problema, um caos, e agora tenta destruir a criação de Deus e provoca a queda do homem. E a terra é mais prejudicada, porque Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa. O homem que vivia online com Deus, agora está offline. O homem começa a experimentar uma coisa que nunca tinha experimentado: morte.
Deus não fez o homem para morrer. Nós éramos para ser algo maior do que Highlander. Se alguém viu o filme aí, lembrar, né? Melhor do que os Vingadores, um filme mais atual. Porque o que Deus queria? Ele queria que você, Adão, não pecasse e comesse da árvore da vida. Eu fico imaginando nas minhas locubrações, à noite em casa, se Adão não peca, eu ia viver muitos anos, eu ia saturar de estudar, eu ia fazer 100 faculdades, 100 doutorados. Mas aí, o homem quando come do fruto proibido, ele não come da árvore da vida, come do fruto proibido. Acontece a primeira morte, a morte espiritual. Agora está offline. E como consequência da morte espiritual, vem a morte física. Como a morte era uma novidade, os primeiros homens viveram muito, 700, 900 anos. Porque era uma novidade, você não foi feito para morrer. Aí depois disse Deus, não, eu vou diminuir, vai ser 120. Por isso que os mais fortes, no máximo, chegam aí a 120. Não tem jeito. Billy Graham falou uma coisa engraçada. Ele disse, eu me preparei para morrer. Eu não me preparei para viver tanto, porque ele já está com 99 anos. O nosso querido patriarca, patrimônio dos batistas nacionais, Ernesto Tonini, nós vamos festejar agora em abril, 100 anos de idade dele. Foi um dos homens que mais Deus usou no avivamento batista. 100 anos, lúcido. É gostoso conversar com ele, é uma enciclopédia ambulante. O que ele sabe de Bíblia, das experiências dele, a história da igreja, principalmente a atual, a história do movimento batista, é uma coisa fantástica. Mas não tem jeito, né? Já não pode correr mais, né? O médico proibiu o pastor Celcino, não sei que se ele está liberado para pular e tal, né? Não liberou mais, né? Lá na minha igreja, lá na Getsemane, tem a aeróbica pentecostal. Aqueles levitas novinhos lá, vamos pular, vamos. Aí eu estou lá sentado, para não ficar assim tão diferente. Quando ele fala, vamos pular, eu só faço assim, ó. Sem tirar o pé do chão. Eu estou com 62 anos, não dá para fazer o que eu fazia antes. E jovem não, jovem além da unção tem adrenalina, gente. Quem que aguenta fazer show, gospel com os jovens? Eles dançam 3, 4 horas e não sabem o que é cansaço. E às vezes os levitas na igreja esquecem que tem gente da terceira idade, né? Lembre-se dos velhinhos, manda a igreja sentar um pouco durante o louvor, né? Amém? Então vocês entenderam a questão do parente remidor, tá? Entenderam a questão de Apocalipse 12, que eu estou resumindo, nem vou passar mais slide ali que não dá. Agora vamos ler só Apocalipse para finalizar, 19 e 20. Aqui temos um desenho, ó. Grande tribulação, 7 anos, o período da graça está aqui atrás, o milênio, que é o período da regeneração, o trono de Deus estará em Jerusalém. Jeremias 3,17 fala que Jerusalém é o trono do Senhor. O milênio vai ser o reino da pedra, Cristo vai reinar até que todos os poderes estejam debaixo dos seus pés. No final do milênio, todos os poderes gentios do mundo serão derrotados na batalha Gog e Magog. E no final do milênio, ele entrega o reino a Deus Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Um outro desenho, esse aqui é do Tim LaHaye, né, mostrando aí o período do milênio, né, o reino dele. Eu já fiz essa leitura com vocês de 1 Coríntios 24 a 28, né? Depois eu vou fazer isso com vocês aí de Tessalonicenses. Então, capítulo 19, lá no capítulo 17, eu já comentei um pouco com vocês, mostra Babilônia. O que é Babilônia? Gente, o sistema da Babilônia, que nasceu com Niró de Babel, e depois com Nabucodonosor, Babilônia e a antiga Babel,
todo aquele sistema religioso, político, ele tem influência até hoje. Quem conhece o título de sumo pontífice? Quem é que tem esse título hoje? O Papa. Esse título de sumo pontífice era o título do sacerdote de Babilônia, da religião pagã da Babilônia. Isso depois, no Império Romano, passou a ser usado pelos imperadores romanos. E teve um dos imperadores, que não foi o Constantino, um outro imperador, eu não lembro agora quem foi, que ele se recusou, por ser crente, ter o título de sumo pontífice. Aí alguém sugeriu que o título fosse dado ao bispo de Roma. Quando Roma virou um estado, o Papa até hoje está usando o título de sumo pontífice. Então, se você estiver lendo Apocalipse, tem duas Babilônias, uma religiosa e uma política. A mulher que monta na besta é a Babilônia religiosa, edificada sobre 7 montes, que eu falei para vocês aqui. 7 reinos é o reino do anticristo, da primeira besta. E ele vai ser um governante político. Por isso que o Papa não pode ser o anticristo. Ele é candidato, qualquer Papa da época vai ser candidato a ser o falso profeta. O anticristo vai ser um político do mundo europeu. E ele tem que ser judeu, porque para fazer aliança com Israel, Israel não aceita fazer aliança com os gentios. Ele será um judeu europeu. Em Gênesis fala que Jesus, falando sobre Jesus, fala assim: o cetro não se arredará de Judá. Jesus não é descendente da tribo de Judá? Lá naquela bênção de Jacó ou de José, a profecia fala assim: Dan é a serpente no caminho. O que eu vou falar agora eu não posso dizer que é categoricamente isso. Alguém disse isso aí, é um caso a pensar. Assim como Jesus é da tribo de Judá, o anticristo vai ser da tribo de Dan, a serpente. Olha a palavra serpente. Dan é serpente no caminho. Então ele será um judeu europeu. Tá ok? Então esses 2 reinos aí, as 2 Babilônias, a mulher, o anticristo vai usar a religião de Roma. Roma não vai estar sozinha. A ela vão se unir as religiões pagãs orientais e o falso protestantismo apóstata. Vai ser uma igreja só, governada pelo falso profeta, que será um papa. Esses 2 sistemas, o próprio anticristo vai destruir a mulher, Babilônia, e Deus vai destruir o governo político. Quando fala lá, caiu a Babilônia. E até Pedro, numa das cartas, ele chama Roma de Babilônia. Aos eleitos que estão em Babilônia, ele estava se referindo aos crentes de Roma. E eu já li um livro católico de escatologia, em que o autor se refere a Babilônia como sendo Roma. Os próprios teólogos romanos interpretam que Babilônia de Apocalipse é uma citação à igreja papal, a igreja romana. Tá ok? Aí vem aí o início do capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu com uma grande voz, uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros justos são os seus caminhos. E tal, vamos lá para o versículo 7. Regozijemos, alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e sua esposa se aprontou. Eu estava falando da núpcia judaica, quando o noivo pega a noiva, e Jesus disse em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele leva a noiva para Arrupá. O que é Arrupá? Arrupá é a Nova Jerusalém. Então, mesmo antes da Nova Jerusalém descer, que toda a terra vai ver, a igreja vai passar as suas núpcias onde? Na Arrupá, na Nova Jerusalém. E a sua esposa aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei a seus pés para adorar,
Mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E viu o céu aberto. Ele estava vendo um filme em DVD celestial. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de vestes salpicadas de sangue. Lá os profetas diziam: ele pisará o lagar com seus próprios pés. Suas vestes ficarão sujas, porque esse é o dia da vingança na batalha do Armagedon. O sangue vai salpicar, ele vai destruir muita gente nessa batalha. Vai morrer muita gente e o sangue vai respingar nas suas vestes. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, Logos Tuteu. E seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos. Então você e os anjos virão em cavalos brancos, seguindo Jesus para essa grande batalha. Massacaturi andele manassai. Que vê endosso de andere macatoriba, cheire manacadora. Da shide anaro corona shide vakai. Shei amanassacaeturi mi. O Senhor está dizendo: igreja minha, preparai-vos. Shive hanai kono. O Senhor está dizendo que nós estaremos com Ele como vencedores. Ranai, ranai. O Senhor está dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa redenção. Dumenicei, kador ranai. Não se prendei às coisas deste mundo. Shumu ha-ha-sheko. Já ressuscitaste e a vossa vida está escondida. Rina caio, pensai, buscai as coisas do alto. Chule massacador, haniche bama. Aleluia, 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 aleluia. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, carne dos tribunos, carne dos fortes, carne dos cavalos, dos que estão sobre eles que se assentam, carne de todos os homens livres, servos, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, o anticristo e os reis da terra e os seus exércitos reunidos no Armagedon, para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e seu exército, a igreja e os anjos. A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, se quiser anotar, anota aí. A palavra inferno não existe em grego nem em hebraico. A palavra inferno não existe em grego nem em hebraico. A palavra inferno vem do latim, infernos. Então, por isso que essa tradução de Almeida, ela nos complica, onde traduz Hades por inferno. O que é o inferno na sua cabeça? Não é um lugar de condenação eterna? Então, o que é o inferno? O inferno, na Bíblia, é o lago de fogo, que nunca vai acabar. E aqui, o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo.
E os demais mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja, batalha Magedon. E agora chega a vez do diabo. Deus pega o falso profeta e o anticristo e os lança no lago de fogo. E o diabo? Vai ser lançado no lago de fogo aí? Ainda não. Apocalipse 20. E vi descer do céu aquele que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então o diabo não vai logo para o lago de fogo, para o inferno final, porque Deus tem um propósito com ele. Ora, se Deus tem um propósito com o diabo, ele tem também um propósito conosco. Até com o diabo Deus tem propósito. Deixa ele preso aí, porque eu ainda vou usar ele. Aí eu vou agora abreviar a leitura. Depois de 1000 anos, o diabo é solto. Aí no milênio tem judeus, tem gentios e tem a igreja reinando sobre eles. Nem todos os gentios estão reconhecendo Jesus como rei. Aí o diabo sai do abismo, é solto, e vai comandar a última guerra